O Colecionador de Lágrimas, capítulo 6. O ego de Hitler. Catherine tinha dificuldade em se abrir com sua mãe, uma senhora irritante, rápida em dar conselhos e lenta em se colocar no lugar dos outros, mas admirava seu pai. Tenho notado Júlio Verne mais circunspecto, Kate. Seu bom humor não tem mais o mesmo volume, nem as mesmas nuances. A sua alegria não é mais contagiante, disse o Dr. James ao visitar sua filha. Abalada e sem pessoas experientes com quem dividir seus conflitos, Catherine resolveu contar ao pai os turbulentos fenômenos que os dominavam. Ele ouviu tudo pacientemente, tentava esconder sua perplexidade, fez diversas perguntas, mas não deu sua opinião, até que explorou ao máximo todos os detalhes. Filha, nunca vi um caso deste. Há fenômenos neurológicos incomuns mesclados com fenômenos psiquiátricos desconexos. Tudo é muito estranho. Parece que ao dormir, Júlio Verne entra em um estágio mais profundo do seu sono e vive uma realidade histórica tão crua e cruel que seus pesadelos tentam sabotar sua tranquilidade ao despertar. Você acha que tudo é criado por ele? As cartas, as mensagens? É uma possibilidade concreta. Não sou psiquiatra, mas parece-me que seu inconsciente tenta se comunicar ou solapar desesperadamente seu consciente. É preocupante a sua saúde mental e precisamos fazer exames para poder descartar a possibilidade de um tumor cerebral ou uma degeneração neuronal precoce como causa básica desses sintomas psiquiátricos. Com esforços, Catherine convenceu Júlio Verne a fazer uma bateria de exames neurológicos. Dias depois, o diagnóstico veio negativo, o que os aliviou, mas o Dr. James estava preocupado com a fragmentação do psiquismo do seu genro. Ele continuava intelectualmente arguto, brilhante em seu raciocínio, mas podia estar desenvolvendo um transtorno psiquiátrico irrigado com ideias de perseguição. Uma suspeita semelhante à de Poe. Escondendo sua suspeita, pelo menos do professor, sugeriu que ele procurasse um excelente psiquiatra e indicou um amigo seu, mas Júlio Verne não o procurou. Cria que estava integrado à realidade e que precisava absorver e assimilar os fenômenos incompreensíveis que literalmente lhe batiam à porta. Como psicólogo, respeitava muito o trabalho dos psiquiatras, mas os fenômenos que o envolviam eram tão inusitados que um psiquiatra iria confundi-lo ainda mais, pensou. Toda a conversa com o pai e sua hipótese colocaram mais combustível na ansiedade de Catherine. Sua mãe, que ficou sabendo sobre o deserto emocional da filha pelo marido, dias depois deu rapidamente a solução. Separação não é coisa de outro mundo, minha filha. Devo me separar de quem amo no momento em que ele mais precisar de mim? Que amor é esse que não passa do teste da crise emocional, mamãe? Mas você vai estragar a sua vida, minha filha. Ele é um doente mental. Ellen, eu não quis dizer isso, falou o Dr. James, criticando a constrangindo. É sempre assim. Nunca posso falar nada mais profundamente com sua mãe, que ela distorce minhas palavras. Catherine desabou. Seu pai a abraçou e tentou consolá-la, mas ela ficou consciente de que, se quisesse ficar ao lado de Júlio Verne, teria de atravessar o deserto sozinha. Por outro lado, a fama de Júlio Verne ultrapassava cada vez mais os limites da sua universidade. Alunos de várias outras escolas e até de outras cidades vinham ver e ouvir o intérprete e polêmico professor. No início dos seus terrores noturnos, ele dava aulas para uma turma de 20 alunos, depois para 40, 50, 60 e posteriormente começou a ter grandes plateias, o que só era possível nos anfiteatros da universidade. Mas não dava a mínima para a fama. Seu prazer era inquietar seus ouvintes, nem os que o aplaudiam escapavam de suas provocações. Certa vez, diante de uma plateia de 232 alunos, o professor foi incomum. Antes de começar sua aula,
Agradeceu. Não aplaudiria celebridades ou poderosos, mas aplaudo os alunos que saem do silêncio, subserviente, que amam expandir o mundo das ideias e procurar seus agentes modificadores da sociedade. Muito obrigado pela paciência de me ouvir, e acrescentou: os loucos também têm algo para dizer. E começou a aplaudir os alunos, e os alunos, sorrindo, levantaram-se em peso e também o aplaudiram. Em seguida, comentou que Hitler tinha uma personalidade altamente complexa. Seu ego era explosivo, belicoso, neurótico, intolerante, manipulador, messiânico. Logo um aluno interrompeu sua fala, algo que o mestre apreciava e incentivava. Detestava a quietude serviçal. Não entendo, professor, se o ego de Hitler tinha tais características doentias, como ele se tornou líder de uma grande nação de incontestável cultura? Essa é uma grande pergunta. Historiadores, psicólogos, sociólogos a fizeram milhares de vezes e se envolveram num novelo de dúvidas. Não tenho todas as respostas, mas tenho algumas importantes e a estudaremos. Também não compreendo, mestre, se Hitler era um agressivo e radical autossocial, como é que depois de se tornar líder de uma sociedade democrática, não foi banido do teatro político? Por que não caiu? Perguntou uma aluna que cursava ciências políticas. Essa é outra grande questão, disse, apreciando as intervenções, e apontou algumas causas. Os ditadores surgem em qualquer estação, mas ficam hibernados até que aclodem nos invernos sociais. O vexame da Alemanha causado pela derrota na Primeira Guerra Mundial, as pesadas indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes, que desconsiderava o país à beira da falência, a inflação galopante, as pessoas precisavam de sacolas, de papel, moeda para comprar alimentos, o desemprego em massa, a violência social em alta, a falta de líderes nacionais tornaram-se um caldeirão de estímulos estressantes que diminuíram os níveis da consciência crítica da população e elevaram o instinto de sobrevivência. Hitler dominou a Alemanha quando sua imunidade psíquica estava em baixa, tal como um vírus que infecta o corpo quando o sistema de defesa está combalido. Mas a Alemanha, que abalou a Europa, tinha vocação para a guerra, indagou em voz alta um aluno que estava no fundo do anfiteatro. A Germânia mostrou vocação para a paz mais do que seus pares em alguns períodos entre a Primeira e a Segunda Guerra. Houve pelo menos 14 guerras regionais com inúmeras batalhas e ela não participou de nenhuma. Mas, mestre, não faltou cultura acadêmica para o povo alemão se contrapor às ideias radicais de Hitler? Perguntou um estudante de engenharia. O professor também gostava de ser provocado pelos seus alunos. A Alemanha tinha os melhores cientistas e as melhores escolas. Era indubitavelmente um dos povos mais cultos do seu tempo. Um terço dos prêmios Nobel até a década de 1930, antes da ascensão do nazismo, foi ganho por seus pesquisadores. A Alemanha foi berço de grandes pensadores como Kant, Hegel e Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Max Weber. Se aculta a Alemanha, irrigada por notáveis escolas e nutrida por uma rica filosofia. Caiu neste ardil, que povo estará livre de cair nas mãos de um sociopata se as variáveis socioeconômicas se reproduzirem? Em tempo de estresse, acredita-se um notável valor às palavras e não se avalia as ações. Percebendo a inquietação da plateia com essas informações e querendo instigar ainda mais o raciocínio dos alunos, o professor fez uma pergunta que chocou algum deles. Se vocês fizessem parte da juventude alemã daqueles tempos, quem escaparia de dizer Heil Hitler? Um burburinho dominou a plateia. Subitamente, numa explosão emocional, Gilbert, um aluno inteligente, preocupado com os direitos humanos, praticante da religião católica ortodoxa, de cor negra, bradou: não sou insensível, jamais diria Heil Hitler. Mas quais são suas credenciais intelectuais
para garantir que vomitaria Hitler do seu psiquismo se ingerisse suas teses naquele tempo? Questionou Júlio Werner. Eu odeio Hitler. Desculpe-me, mas o ódio e a paixão podem estar muito próximos. O ódio nunca foi uma grande vacina contra o preconceito. Mas Gilbert, irritadíssimo, subitamente se levantou para sair do anfiteatro. Diante dessa reação, o professor desferiu um golpe em toda a classe. Tenho certeza de que você jamais saudaria o sociopata que hoje a história disseca, conhece-lhe e transmite. Mas Hitler, nos primeiros anos em que se tornou chanceler, ainda que fosse um crápula nos bastidores, vendia a imagem de estadistas eficiente. Gilbert, ao ouvir isso, reduziu seus passos. Imediatamente o professor tirou do bolso esquerdo um texto e o leu altissonante, teatralizando-o, mas usando o timbre de voz de um alemão e não de um inglês. Gilbert, que já estava no fim do corredor, ao ouvir o texto, interrompeu sua marcha. Senhor Presidente Roosevelt, compreendo perfeitamente que a extensão de seus domínios e as imensas riquezas de seu país lhe permitem ser responsável pelo destino do mundo inteiro e pela sorte de todos os povos. Minha esfera, Senhor Presidente, é de âmbito consideravelmente mais modesto e restrito, e não posso me sentir responsável pelo destino do mundo, pois este mundo preferiu fechar os olhos para a triste situação do meu povo. Considero-me chamado pela providência para servir só ao meu povo e tirá-lo de sua terrível miséria. Júlio Werner interrompeu a leitura e perguntou aos jovens: quem é o autor deste texto? Apenas alguns descobriram, pela entonação da voz, que era Hitler. Hitler, o próprio. Esse texto faz parte de uma carta dirigida a Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque Roosevelt havia escrito a Hitler e a Mussolini em 14 de abril de 1939. Sobre sua preocupação com uma possível guerra, a encorajava a Alemanha e a Itália a fazerem um tratado de não agressão com 31 países. Hitler respondeu a Roosevelt contundamente, mas na primeira parte da resposta pergunto a vocês: onde se vislumbra as garras de um psicopata e sociopata? Disse o professor, e esperou a plateia responder. Não se pode ver claramente, afirmou uma aluna de engenharia da computação de outra universidade, que pela primeira vez participava de suas aulas. Sim, claramente não, mas é possível vê-las subliminarmente. Talvez quando ele ironiza o poder dos Estados Unidos, respondeu Brand. Correto. Sua psicopatia se enxerga, primeiro, quando ele ironiza as imensas riquezas dos Estados Unidos. Segundo, quando comenta, também ironicamente, a ação de Roosevelt como apóstolo do destino do mundo. Terceiro, quando grita por meio da palavra que não é responsável pelo destino do mundo. Ninguém escreve uma carta diplomática com essas 10 elegantes e grandiloquentes expressões, se elas inconscientemente não estiverem alojadas como objeto de desejo em seu psiquismo. Elas revelam justamente o contrário do que Hitler queria mostrar, uma ambição megalomaníaca. Quarto, Hitler não assume os erros da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Ao contrário, condena o mundo por tê-lo abandonado ao caos econômico e social. O mundo preferiu fechar os olhos para a triste situação do meu povo. Quinto, embora austríaco, um forasteiro, ele assume com habilidade as dores do povo alemão, chamando-o continuamente de meu povo, uma expressão que será usada à exaustão como propaganda para cativar a sociedade e colocá-la a serviço de sua necessidade neurótica de poder. Sexto, como mestre dos disfarces, Hitler vende a ideia de que era apenas um líder preocupado com o destino do seu povo, sem nenhum outro interesse mais, e deixou seus alunos concluírem. Em seguida, traiu sua humildade, revelando um messianismo fanático que iria perpetuar até o fim dos seus dias. Expressões Peter categoricamente. Exato. Esse fanatismo está claramente indicado pela frase: chamado pela providência para servir só ao meu povo. Incrível, disse no Insect
futuro advogado Lucas. Hitler, nesse discurso, não se considerava portador de um mandato temporário sustentado pelo voto, mas um líder investido pela providência divina para executar uma missão. E essa missão era moldar o mundo aos seus olhos, completou Nancy. O professor meneou a cabeça satisfeito sobre o impacto da análise de Júlio Werner. Débora, sempre presente nas suas aulas, comentou honestamente: temo concluir que, se vêssemos naquele tempo, é provável que algum de nós disséssemos ingenuamente Heil Hitler. É difícil perceber o veneno de uma cobra quando ela serpenteia, admirável, arguta e vagarosamente sobre o solo. O professor ficou admirado com o raciocínio de Débora. Gilbert, que ainda estava de pé na porta do anfiteatro, resolveu finalmente se sentar. Como não havia mais cadeiras disponíveis próximas a ele, sentou-se humildemente na própria escada. Em seguida, Júlio Werner comentou: é fácil abortar um ditador quando ele está em gestação, mas não é quando ele se agiganta no útero social, pois, como os reis passam a más caçadas, perseguem seus inimigos para se perpetuar no poder. E paranoicos criam inimigos mesmo quando eles não existem. 5 anos antes desse embate entre Hitler e Roosevelt, a perseguição aos judeus já havia tomado forma. Em março de 1933, menos de 3 meses depois de Hitler ascender ao poder, as SA invadiram os tribunais e destilaram seu ódio contra juízes e advogados judeus. Alguns foram perseguidos, outros espancados e todos impedidos de exercer sua profissão. Um advogado judeu de Munique foi um representante dos tempos dourados de humilhação que precederam as loucuras dos campos de concentração, com as calças cortadas acima do joelho. Teve de marchar pelas vias públicas como um humilhante cartaz que dizia: eu sou um judeu insolente. O presidente da Suprema Corte, que deveria gritar em favor dos direitos humanos, se acovardou, rasgou a Constituição ao anunciar que era necessário restringir as atividades dos juízes, promotores e advogados judeus para produzir a tranquilização da população. Um mês depois, as universidades também se tornaram capachos do nazismo, destruindo a democracia das ideias, demitindo quase todos os professores judeus de uma só vez graças à lei do funcionalismo público de 7 de abril de 1933. Nunca a universidade violou tanto os direitos humanos. E os alunos judeus? Que fim tiveram? Perguntou Evelyn, que era praticante do islamismo. Não apenas foram expulsos, mas esculachados, vilipendiados. Em algumas universidades havia cartazes que diziam: fora vermes. Hoje, vocês muçulmanos, indianos, chineses, latinos têm liberdade de frequentar as universidades britânicas. A liberdade é caríssima, tão cara quanto o ar, mas só percebemos seu inestimável valor quando nos falta. E os órgãos de imprensa, eles foram discípulos da liberdade, quis saber Peter, procurando encontrar alguma esperança no caos. Quanto aos defeitos, os jornalistas são animais políticos da fauna humana, sujeitos às mesmas vaidades e tendencialismo que os demais da espécie de Homo sapiens. Quando as qualidades, alguns têm uma ousadia sobre-humana, capaz de denunciar corrupções e violações dos direitos humanos, ainda que ocorra risco de vida. O antissemitismo pulsava nas artérias da imprensa da Alemanha. Os poucos jornalistas alemães que discordavam dessa política sofriam severas punições. Não entendo por que os intelectuais alemães não usaram sua influência para questionar Hitler logo que ganhou musculatura e assumiu o poder. Que omissão foi essa? Perguntou a aluna Elizabeth. Essa era uma questão fundamental, mas mesmo sendo um perito em psicologia e história, era difícil explicar à plateia de alunos o quanto o psiquismo humano era saturado de contradições. Alguns intelectuais deixaram a Alemanha nazistas, outros se calaram. Muitos, porém, aderiram às ideias de Hitler. Somos construtores de mundo lógico, mas a mente humana não é tão lógica como pensamos que seja. Os intelectuais
fizeram um silêncio irracional e coletivo. Mesmo os psicólogos alemães amordaçaram sua voz diante do nazismo. O intenso estresse político, social e econômico, o clima de terror imposto pelo nazismo nos bastidores da sociedade, a propaganda da massa, a busca de um herói em tempos de crise e o carisma de um líder que propagandeava soluções mágicas contraíram a consciência crítica dos intelectuais, que é o fato regulador e filtrador do processo de interpretação, gerando um comportamento incompreensível. Parecia que a sociedade alemã estava hipnotizada por uma espécie de síndrome de circuito fechado da memória. Como assim? Quando opero um computador, tenho acesso aos arquivos que quiser e na hora que desejar. Mas você está querendo dizer que em nossa mente as coisas podem ser diferentes, que determinados níveis de estresse pode restringir minha leitura dos arquivos da minha memória, consequentemente me fazer reagir estupidamente, conclui Peter. Exatamente, Peter, exatamente. Se você fechar o circuito da memória, ainda que seja portador de grande cultura, poderá reagir grosseiramente. Me desculpe, mas não concordo com essa tese, professor. Onde está a liberdade de escolha? Expressou Débora. Na velha e sempre nova habilidade de pensar antes de reagir, frequentemente não praticado nos focos de tensão. Diga-me uma coisa, Débora. Há algum estímulo estressante que a faça reagir irracionalmente? Ela precisou de pouco tempo para pensar. Dou escândalo diante de ratos. A turma sorriu. Lucas, em especial, deu uma gargalhada, mas no fundo, todos tinham algum estímulo ou situação que fechava o circuito da memória e os tirava do ponto de equilíbrio. E Débora, vendo-se em saia justa, apontou. Lucas entra em pânico quando está em elevadores. A turma ficou admirada, pois Lucas era um dos mais ousados alunos. Como poderia ser tão frágil diante de uma máquina tão segura? Pensaram. Mas Lucas, que estava aprendendo a ser transparente, confessou seu conflito e, levantando-se, aproveitou para dramatizar os seus sintomas e zombar da plateia. Pode parecer tolice, mas quando estou em lugares fechados não raciocínio. Parece que o ar vai faltar e pôs as mãos na garganta. Eu me sinto asfixiado, gritou, e preciso sair correndo para respirar. A turma novamente sorriu. O professor agradeceu a Lucas pela sua sinceridade e continuou seu pensamento. A emoção, uma ferramenta tão primitiva e atual, nos aprisiona ou nos liberta. Fez uma pausa e também confessou. Amo o sono, mas tenho pavor de dormir. Os alunos acharam que era uma piada. É sério, sinto medo de dormir e ter pesadelos. Tenho me transportado para a história e sentido algo que os textos nunca me disseram. Mas não deu mais explicações, usou apenas essa panaceia para explicar algumas áreas do inconsciente coletivo da sociedade alemã. Se num clima brando temos nossos fantasmas, imagina num clima irracional. Os intelectuais alemães dos tribunais da universidade e da imprensa tinham informações suficientes em seu córtex cerebral para se contrapor ao antissemitismo, expressar solidariedade aos judeus e hastear as bandeiras da liberdade, mas se calaram. Uns por medo, outros por conveniência, mas nenhum desses motivos é desculpável. De repente, um homem mais velho, tocado com tudo o que ouvira, levantou-se no fundo do anfiteatro e fez uma intervenção. Era Michael, o intelectual de confiança do reitor, o coordenador do curso de Direito, que surpreendentemente estava participando dessa aula. De acordo com a filosofia jurídica, todo ser humano capaz de ser autor da sua própria história é responsável pelas consequências dos seus atos. Caso contrário, as explicações desculpariam crimes indesculpáveis. Esses intelectuais poderiam e deveriam abrir o circuito da sua memória através da arte de dúvidas para poder pensar em outras possibilidades, mas se fecharam no casmo cerebral. O professor ficou feliz com sua contribuição. Obrigado, Michael. Eles não correram risco, preferiam ser subviventes. Hitler seduzia tanto as classes menos abastadas como a elite intelectual, com palavras claramente ardilosas. Em 11 de fevereiro de 1933, portanto, um mês após assumir o poder, ele teve a ousadia de dizer: povo alemão, dei-nos 4 anos, depois nos joguem e nos sentenciem. Povo alemão, dei-nos 4 anos e eu juro que assim como entrei neste cargo, estarei pronto para deixá-lo. Ele mentia, pois amava o poder acima de tudo e jamais o abandonaria. Quando estava completamente derrotado na guerra,
Todos pediam que deixasse Berlim, mas Goebbels insistia que Hitler cumprisse seu papel histórico eficaz, e ele ficou. Ainda que ouvisse os canhões russos se bombando aos seus ouvidos, será que se vivêssemos naquele ambiente, no início do governo nazista, e ouvíssemos Hitler pedir com falsa humildade 4 anos de completa confiança para depois ser julgado, também não nos calaríamos? Disse Michael. A turma pensou nesta pergunta. Em seguida, Júlio Werner endossou a questão do coordenador do curso de Direito e desnudou-se diante dos seus alunos. Eu sou judeu, e muitos de vocês são cristãos, muçulmanos, budistas, ateus. Mas uma análise de nosso psiquismo em situações especiais revela que se o sono, eu, não for plenamente livre, temos chance de negar aquilo em que mais acreditamos. O meu inconsciente, por meio dos meus pesadelos, tem gritado que há um covarde dentro de mim e contou outros episódios que nem os mais íntimos alunos sabiam. De algum modo, eu me silenciei. Os alunos ficavam perplexos com o que ouviam. Jamais tinham visto um mestre descortinar o pontifólio de sua história tão cruelmente. Era aulas de anatomia da alma humana. Que atitude teríamos ao vermos os médicos judeus se tornarem como que leprosos nos tempos de Hitler, com os cartazes que dizia: evite médicos judeus? Frequentaríamos seus consultórios, ainda que eles nem neles confiássemos? Tais médicos haviam dedicado toda a vida a tratar da dor e agora experimentavam mais penetrante das dores, a dor dos desprezos, sem poder exercer sua profissão. Alguns caíram em profunda depressão. Que reação teríamos ao ver os comerciantes judeus se transformarem em vírus contagiosos? Não comprem em loja judaica. E teatralizando a dor desses miseráveis, em seguida o professor chocou mais uma vez seus alunos. Teríamos coragem de ir contra a opinião pública e comprar mercadorias de judeus? Suportaríamos as consequências? É duvidoso que haja muitos heróis entre nós. Júlio Werner continuou dizendo que no começo do governo, durante 1933 e 1934, os nazistas recuaram de sua promessa de fechar lojas de departamento dos judeus, pois isso poderia aumentar o desemprego dos arianos. Em 1936, houve uma trégua relativa à perseguição da comunidade judaica por ocasião dos Jogos Olímpicos, gerada pelo temor dos nazistas de uma represália internacional, mas logo foi quebrada. As investidas contra os judeus se tornaram cada vez mais frequentes e extremas. Uma delas resultou na expulsão de 8 mil judeus de ascendência polonesa. Muitos deles já tinham fixado residências na Alemanha. Havia mais de 25 anos, mas seus bens foram confiscados sem piedade. Eles foram despojados de tudo, ficando com nada mais do que suas roupas. Esses judeus foram despejados na fronteira com a Polônia. De lá, foram forçados a caminhar a pé sobre constantes abusos físicos e verbais por parte dos guardas da SS. Após atravessar, sem comida, a fronteira, algumas famílias que antes comiam finais iguarias foram abrigadas em estábulos sob o cheiro azedo de estrume fermentado de animais. Era o começo da desgraça judaica em massa. Hitler, nesta época, já não se importava com as críticas do exterior. Comentou que era o Robert Koch da política. Ele descobriu o bacilo e mudou a medicina. Eu expus os judeus como uma bactéria que destrói a sociedade. Parece que Hitler não era ser humano, era incapaz de se perturbar com o sofrimento dos outros, mesmo que os mais tangíveis. Após esse comentário, Júlio Werner tomou um pouco de água, umedeceu os lábios e pausadamente pegou a outra parte da carta de Hitler ao presidente americano, passando a lê-la, agora não apenas teatralizando o texto como imitava a voz de Hitler, como se estivesse pronunciando um dos seus impactantes e agressivos discursos. Dominei o caos que reinava na Alemanha. Restabeleci a ordem, aumentei imensamente e em todos os campos a produção da nossa economia. Consegui encontrar trabalho útil para 7 milhões de desempregados. Não só uni politicamente o povo alemão, mas também a reamei e, além disso, livrei-o daquele tratado, o Tratado de Versalhes. Página por página, que em seus 448 artigos contém a apreensão mais vil jamais infligida aos homens e às nações. Guiei de volta ao seio da mãe pátria, milhões de alemães que estavam em abjeta miséria. Senhor Roosevelt, fiz tudo isso sem derramar sangue e sem trazer para meu povo e, portanto, para outros povos a desgraça da guerra.
Hitler não estava blefando nos argumentos ao se dirigir ao presidente dos Estados Unidos. Havia se sentido ofendido com a carta e proposta de Roosevelt, mas em vez de mostrar seu espírito aguerrido, dissimulava suas intenções mostrando seus notáveis feitos como pacificador e estadista no campo econômico, social e bélico. Hitler dividiu a mensagem de Roosevelt em 21 pontos e os respondeu um a um. Mas eu pensava que Hitler tivesse sido um péssimo chanceler, uma farsa como líder, afirmou Lucas. Nos primeiros anos não, Lucas, pelo menos em algumas áreas. De repente, uma jovem que não era sua aluna, mas que amava muito Júlio Verne e que estava sentada discretamente na 20ª fileira, levantou-se e o elogiou publicamente. Era Catherine, a mulher de sua vida. Parabéns pelo seu raciocínio, mestre. Gostaria de ter um pouco da sua loucura. A plateia irrompeu em aplausos. Mas tinha uma pergunta. As ações de Hitler eram internacionalmente reconhecidas antes da guerra? E até onde o sucesso na primeira fase de seu governo contribuiu para o domínio da sociedade alemã? O professor sorriu, surpreso. Jamais imaginou que Kate estaria presente. Desconfiou que ela estivesse lá para observar sua sanidade. De qualquer forma, ela o inspirava e o alegrava. Sim, Catherine. Hitler foi reconhecido internacionalmente, embora muitos os considerassem bizarros. Um camaleão, por estranho que pareça, Winston Churchill, seu mais ferrenho inimigo, fez este comentário. Se Hitler tivesse morrido em 1938, portanto, antes de desencadear a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia, seria considerado um dos maiores estadistas da Europa. Mas Churchill se equivocara muitíssimo nesse pensamento. Talvez desconhecesse a atrocidade que Hitler estava cometendo nos bastidores do regime. Júlio Verne abordou e mais tarde Churchill disse para John Marshall, seu secretário particular: posso parecer feroz, mas só sou como um homem. Hitler, porém, é verdade que à custa de pesados investimentos em infraestrutura e para reafirmar a Alemanha, portanto, com grande endividamento, Hitler aliviou a crise econômica, aumentou a produção, fomentou o emprego, um feito notável. 7 milhões de desempregados foram introduzidos no mercado, talvez 20% da força de trabalho. 7 milhões encontraram emprego, disseram os alunos. Entre si, admirados, era um número realmente grande. Uma Alemanha humilhada após a derrota na Primeira Guerra Mundial resgatou seu orgulho. Provavelmente na década seguinte, o endividamento implodiria as bases da economia do país. Mas não havia dúvida de que seu êxito inicial contribuiu para anestesiar a sociedade alemã para receber suas trágicas obras-primas, a invasão de outras nações, a supremacia racial e a cultura ariana e o extermínio em massa dos judeus da Europa. Catherine, diante disso, alertou: todo político é um empregado da sociedade pago com o dinheiro do contribuinte. Ter sucesso é sua obrigação e não objeto de exaltação. O político que não se posiciona como servo da sociedade, mas se serve dela, não é digno do cargo que ocupa. Os alunos aplaudiram e o professor aproveitou a motivação deles para convidá-los a interpretar o comportamento de Hitler expresso no texto que lera. Com a voz empolada, pediu a eles que contassem quantas vezes o Führer fazia sua autoexaltação. Eu dominarei o caos da Alemanha. Os alunos disseram em voz alta: uma. Eu restabeleci a ordem na Alemanha. 2. Eu aumentei a produção alemã. 3. Eu consegui trabalho para o povo alemão. 4. Eu uni politicamente. Eu reamei. Eu livrei do Tratado de Versalhes. Eu guiei. Eu fiz tudo isso. Os alunos ficaram perplexos. Contaram que num curto texto Hitler usara direta ou indiretamente o pronome eu 9 vezes. O que esse ego superinflado indica? Indica um egolatra de marca maior, que ambicionava que as pessoas se curvassem à sua grandeza. Se num texto diplomático que requer o mais polido discurso, ele mostrava um egocentrismo tosco. Imagino como não se promovia nas rádios, no discurso do partido e para os seus generais, afirmou Michael, apreciando a maneira como Júlio Verne conduzia suas aulas. Diante disso, Lucy, uma tímida aluna do 4º ano do curso de serviço social, também emitiu suas opiniões. Indica ainda um líder que nega a colaboração dos seus pares. Ele tinha de gravitar na sua órbita. A Alemanha era Hitler. Talvez nem Winston Churchill tenha percebido essa falha na personalidade de Hitler quando o exaltou como estadista.
O uso excessivo do pronome eu revela um desvio de personalidade gravíssimo, típico de um sociopata, afirmou Catherine. Hitler acertadamente disse que a Alemanha não era uma nação com espírito bélico, mas seu líder o era. Ele dissimulava sua agressividade latente nas entrelinhas. Senhor Roosevelt fez tudo isso sem derramar sangue e sem trazer para meu povo, e portanto para outros povos, a desgraça da guerra. O que este pensamento aponta? Que Hitler considerava no secreto da sua mente dia e noite as hipóteses do derramamento de sangue da guerra, comentou Peter. Muito provavelmente a negação radical pode ter cor e sabor de uma afirmação disfarçada, afirmou o professor. O fantasma da intolerância estava consumido na sua alma e pronto para devorar os líderes poloneses. Catherine, tomando a palavra, surpreendeu o homem que a amava. Citou as ideias de um grande psicólogo social. Erich Fromm comenta em seu livro Anatomia da Destrutividade Humana que muitas guerras ocorreram não por mágoas representadas no passado, mas por agressão instrumental das elites militares e políticas, e que quanto mais primitiva uma civilização, menos guerra se encontra em seu passivo. Olhando para Catherine, o coordenador de direito, amante de filosofia, discordou. Ele a conhecia. O que você está dizendo, professora? Quanto menos desenvolvidas as nações, menos guerra em sua história. Não é possível, penso que é justamente o contrário, que o desenvolvimento asfixia qualitativamente a quantitativamente as guerras. Que tese é essa? Será que você não está equivocada? Depois dessa impressionante e curta tese de Erich Fromm, Catherine estendeu seus argumentos e deu dados para alicerçá-los. As agressões entre os estados europeus seguem uma trajetória crescente à medida que eles se desenvolvem, econômica e tecnologicamente. No século XVI, houve 87 batalhas. No século XVII, 239 batalhas. No século XVIII, 781 batalhas. No século XIX, 651 batalhas. Mas, por incrível que pareça, apenas na primeira metade do século XX, houve uma explosão do número de batalhas de 1900 a 1940. Houve 8.928. Após uma pausa para um breve momento reflexivos, mapeando as guerras da atualidade, que nunca davam tréguas, Catherine indagou para um assopro da plateia. Será que o desenvolvimento tecnológico, se não for trabalhado pelas ciências humanas, em vez de abradar o fantasma do impulso agressivo do ser humano, não é um impulso a ele? O que podemos esperar para nossos filhos nas próximas décadas, com essa escassez de água, energia, alimentos? Será que as loucuras da exclusão, controle de pessoas, assassinatos em massa, patrocinada por Hitler, não têm chance de ser retomadas de alguma forma? Acrescentou temerosamente Débora. O professor, pegando carona nessas ideias, adicionou: de uma coisa sei, a educação, lógico linear e, portanto, cartesiano, que não nos encoraja a explorar o território psíquico e desenvolver a tolerância do altruísmo, não é uma vacina eficaz contra as atrocidades humanas. Ao contrário, fomenta a ansiedade, o consumismo e nos deixa em um limiar baixíssimo para suportar frustrações. Hitler odiava ser contrariado. Quem aqui tem maturidade para reagir com bom humor quando contrariado? Alfinetou mais uma vez o professor. Enquanto os alunos faziam um barburinho, o professor elevou o tom de voz e finalizou a carta do tirano. Fiz isso, senhor Roosevelt, com minhas próprias forças, embora há 21 anos eu fosse um desconhecido trabalhador e soldado do meu povo. Em comparação, senhor Roosevelt, sua tarefa é muito mais fácil. O senhor tornou-se presidente dos Estados Unidos em 1933, quando eu me tornei chanceler do Reich. Desde o início tornou-se chefe de um dos maiores e mais ricos estados do mundo. Portanto, o senhor tem tempo e vagares para se devotar aos problemas universais. O meu mundo, senhor presidente, é muito menor, compreende só o meu povo, mas acredito que assim sirva melhor o que está no coração de todos nós: justiça, bem-estar, progresso e paz para toda a confraternidade humana. Adolf Hitler, 28 de abril de 1939. Após lê-la, o professor pediu que os alunos acusassem os pontos conflitantes ou doentios de Hitler nesse parágrafo, aprendendo a não terem receio de ser estúpidos. Os alunos, com a ajuda do mestre, começaram a interpretar o texto. Elegeram-se vários pontos. Primeiro, o continuismo do egocentrismo de Hitler, expresso no pensamento "eu fiz com minhas próprias forças". Segundo, a supervalorização de sua origem humilde, apontada na frase "embora fosse um desconhecido trabalhador", valoriza a origem humilde, é fundamental.
mas supervalorizá-la indica um conflito não resolvido, uma contratação latente da autoestima e da autoimagem não superadas e uma exploração do coitadismo. 3. A insistência em dizer que é desprendido do poder indicada na ideia meu mundo é muito menor. Quem fala repetidamente e que não ama o poder tem uma paixão clandestina por ele, afirmou Júlio Verne. 4. A quantidade exagerada de citações diretas ou indiretas ao presidente americano. Veja bem, diletos alunos. Hitler fala 9 vezes de seu ego e aqui aborda 6 vezes, num único parágrafo, direta ou indiretamente, o nome de Roosevelt. Chama-o pelo próprio nome ou por senhor, indicando mais uma vez a magnitude de seus traumas e a dimensão do seu complexo de inferioridade, que era canalizado para um autoritarismo e uma irrefreável ambição de cravar seu nome na história. Acompanhando os passos de Roosevelt e invejando, diz: o senhor tornou-se presidente dos Estados Unidos em 1933, quando eu me tornei chanceler do Reich. Desde o início tornou-se chefe de um dos maiores e mais ricos estados do mundo. Então há de se concluir que antes de Hitler lançar a Alemanha numa guerra irracional, havia uma bomba em seu psiquismo que estava explodindo, uma bomba que seus discípulos se recusavam a admitir ou desarmar, concluiu Lucas. O professor concordou, e neste momento, sem que ele tivesse controle, sua mente foi novamente invadida por pensamentos inquietantes. Viu a imagem de 2 crianças conversando, Moisés e Anne, os garotos da estrada, carta que receberam, mas nunca tinham sonhado com eles e não entendiam por que e de onde vinham essas imagens que revelavam que eles estavam sendo deportados para um campo de concentração. Sua respiração se tornou mais rápida e superficial. Seu coração pulsou mais forte e ele começou, inclusive, a ter estrasitoles, contração sobrepostas do coração, que lhe produziram desconforto e o levaram a colocar a mão direita do lado esquerdo do peito. Esforçava-se para gerenciar suas ansiedades, uma árdua tarefa. Todos perceberam que algo estava errado com ele, só não sabiam dizer o que era. Catarina abalou-se. Os olhos do professor lacrimejavam com as imagens vislumbradas e ele não se importou que o chamassem de frágil, inseguro e instável. Com esforço descomunal, tentou finalizar sua aula. O homem que proclamava aos 4 ventos acreditou que assim sirva o melhor ao que está no coração de todos nós: justiça, bem-estar, progresso e paz para toda a confraternidade humana. Cometia violências inimagináveis por detrás da cortina dos discursos, inclusive com as crianças. 5 meses depois de responder a Roosevelt e se autoproclamar um dos maiores pacifistas da Europa, Hitler invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. A maior máquina de destruição humana de todos os tempos se iniciava. Nunca as palavras traíram tanto as ações. Em seguida, o professor se recostou fadigado na mesa central do anfiteatro. Sua saúde estava debilitada. Sua pressão arterial variava, latejante cefaleias o acompanhava. O sono de má qualidade e a gastrite nervosa que adquirira nas últimas semanas o castigava. Encerrou sua aula sem um ponto final. Apenas flexionou a cabeça em agradecimento. A plateia levantou-se e o ovacionou demoradamente. Dirigiu-se para as vítimas do nazismo. Falou pensativo e pausadamente. Catarina caminhou apressadamente até ele. Não parecia o colecionador de lágrimas dos últimos tempos. O frágil homem que despertava em crise nas noites mal dormidas esperou que o grupo de admiradores, inclusive Michael, se dissipassem para se aproximar. Fixou seus olhos nele, beijou-o suavemente nos lábios e, sem explicações, pediu-lhes desculpa pelas cobranças. Entre a sanidade e a loucura, talvez só tenha sobrado a loucura de Kate, disse ele com bom humor. Seu tolo, você é o louco mais admirável que conheço. Ela o tomou em seus braços e como ele era mais alto, repousou suavemente a cabeça sobre seu peito, sentindo seu coração e seus pulmões estressados. Ele relaxou e a envolveu carinhosamente. Era um homem em conflito. Ela sabia disso, mas surpreendentemente ela tinha certeza. O Colecionador de Lágrimas, capítulo 6. O ego.